Olá, sou a professora Nancy Eulália, de Língua Portuguesa da UP Bacabeira, e mais uma vez estou aqui para continuarmos a nossa análise literária sobre a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos rever algumas características do realismo que estão presentes na obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. A linguagem. A linguagem é direta e com detalhamento da descrição. Esse detalhamento das descrições dos ambientes, das pessoas, ele é uma característica muito forte, essa descrição é uma característica muito forte do movimento realista. E vocês podem perceber, durante a leitura de algumas obras do realismo, que às vezes, para descrever um único local, uma sala, por exemplo, o autor utiliza 2, 3 páginas de um livro. Então, a descrição é algo bem nítido dentro dessas características. O ambiente é urbano. A história de Brás Cubas se passa no ambiente urbano, da cidade, da corte. Às vezes é mencionado o interior, mas ainda assim são cidades. Não são abordados ambientes campestres, ambientes, paisagens campestres, não. É um ambiente urbano. A concepção que é seguida é a concepção cientificista. Lembrem, a ciência é o norte no realismo. Acabou aquela coisa do misticismo, do achismo. Aqui é tudo que tem que ser e pode ser provado. Os personagens são pessoas comuns, não são pessoas idealizadas, não são pessoas projetadas, são pessoas comuns do nosso dia a dia e com detalhamento psicológico. Ou seja, nós conseguimos conhecer através da narrativa as pessoas, o que elas pensam, o que elas são, a moral, tudo da personagem, porque nós temos um detalhamento psicológico. As ações dos personagens são guiadas pela razão, interesse e conveniências. Ao contrário do romantismo, que o amor guiava as ações, aqui as ações são guiadas pela razão, pelo interesse e pelas conveniências. Lembra, são pessoas comuns do nosso dia a dia que precisam sobreviver dentro de uma realidade social ou outra, e para isso elas têm que tomar decisões baseadas na razão, nos seus interesses e nas suas conveniências. Então, o narrador, na primeira pessoa, é o protagonista. Nessa obra, o protagonista, a pessoa principal da narrativa que nós temos que seguir do começo ao fim, ele é o próprio narrador. E nós vamos conversar mais sobre isso lá para frente. A metalinguagem é uma característica muito presente nessa obra. É o diálogo com o leitor. O autor protagonista, ele conversa com o leitor, ele para a narrativa e conversa, dialoga, pergunta, coloca suas impressões para o leitor. Tem muitas digressões e capítulos curtos. Essas digressões, essas quebras de tempo, elas são propositais para mostrar a intencionalidade do autor. Por exemplo, tem um capítulo que ele é um capítulo sem nenhuma palavra. E o autor explica por que que ele fez esse capítulo, porque não era digno de ser registrado, nada podia ser dito. Então, por que ele colocou? Exatamente para fazer essa quebra do tempo, para que nós pudéssemos ver a inutilidade de certas coisas. A intertextualidade. Nós podemos ver essa característica quando o autor faz algumas afirmações. Ele faz afirmações sobre a origem do próprio estilo, de como ele escreve, de como é que ele conduz a narrativa. Isso é intertextualidade.
sem linearidade temporal. Não é seguido uma linha do tempo cronológica, ou seja, não existe começo, meio e fim. Tanto é que a história começa pelo final. Não é aquela linha que nós conhecemos, a linha temporal, que os acontecimentos se alinham, estão encadeados. Não, aqui o autor começa a história pelo final, pela sua morte, quando ele deveria ou poderia ter começado a partir da sua vida, porque a morte é o final. Nesse caso, não, porque é a partir da morte que ele vira escritor. Nós temos essa problemática, esta colocação que é meio, além de dramática, é algo para se pensar. É um escritor defunto ou um defunto escritor? Vamos ver. Escritor é a pessoa que escreve, o autor, a pessoa que tem suas obras, e o defunto, a pessoa morta, certo? Então, para ele ser um escritor defunto, ele teria que ter escrito durante a sua vida, ele teria que ser escritor durante a sua vida e morreu. Mas, no entanto, ele nunca escreveu nada enquanto vivia. Então, ele não é um escritor defunto, ele é um defunto escritor. Ele passa a escrever após a sua morte. Então, ele é um autor, um defunto autor. Ele passa a descrever a sua vida, as suas aventuras e desventuras a partir do momento em que ele morre. E ele se preocupa com a recepção dos seus escritos. No começo do livro, ele coloca um trecho em que ele diz que se o leitor gostar da sua obra, está paga a pena, ou seja, foi para isso que ele escreveu, para que nós gostássemos. Mas, se você não gostar também, ele lhe dá um piparote na testa, um cascudo, uma bisca, e acabou-se. Então, ele não nos dá muita opção, né? Ainda bem que nós gostamos, porque é uma obra maravilhosa. As mulheres de Brás Cubas. Nós temos três mulheres que são as mais representativas na obra de Machado de Assis, nessa Memórias Póstumas de Brás Cubas, e essas mulheres elas têm suas representações. A Marcela, por exemplo, o Machado de Assis utiliza a Marcela para fazer uma analogia à independência do Brasil. Marcela é o amor da maioridade de Brás Cubas. Ele atinge a maioridade e se apaixona por Marcela. Marcela é uma prostituta. A independência do Brasil ela foi negociada. Ela teve o toma lá da cá. E para exemplificar isso, o Machado de Assis coloca na voz de Brás Cubas quando ele diz que o amor de Marcela por ele durou 15 meses e 11 contos de réis. Enquanto tinha o dinheiro, enquanto tinha a moeda de troca, durou o amor. E essa analogia é feita com a independência do Brasil, que, como vocês sabem, não foi uma independência, não foi só erguer a espada e dizer independência ou morte, não foi nada gratuito, houve uma negociação, toma lá da cá. E isso vocês podem acompanhar no vídeo que nós gravamos, eu, o professor Hugo e o professor Carlos Júnior. Temos a segunda mulher, que é a Eugênia, e a Eugênia é um anagrama de eugenia. Eugenia é derivada das teorias de hegemonia de uma classe sobre a outra, da busca pela classe, pela perfeição da natureza, pela supremacia de uma raça em relação à outra. E quando Brás Cubas encontra Eugênia, é uma moça muito bonita,
E ele se apaixona perdidamente por Eugênia, mas quando ele descobre que Eugênia tem um defeito na perna, ela está andando à sua frente e ele percebe que ela está mancando e pergunta se ela se machucou. E ela diz: Não, eu sou coxa. E ele, espantado, mas como coxa se linda? Mas como linda-se coxa? Na concepção dele, não poderia ser linda tendo um defeito físico. Então, percebam, essa teoria também nós aprofundamos no texto e no vídeo eu, Hugo e o professor Carlos Júnior. E temos a Virgília. A Virgília, ela simboliza a hipocrisia social. Virgília foi a primeira pretendente que o pai de Brás Cubas quis para ele, porque ele via na Virgília um futuro político, já que a família dela era envolvida com política, via um futuro político para Brás Cubas. Mas Virgília, movida pelos interesses, pelas conveniências, lembram? Ela escolheu Lobo Neves para ser seu marido porque acreditava que ele teria um futuro político melhor do que Brás Cubas. E a hipocrisia está no momento em que Virgília não escolhe Brás Cubas para marido, mas toma ele como amante. Ele não serve para ser seu marido, mas ele serve para ser seu amante. E essa hipocrisia ela ainda é mais pincelada ainda nessa obra quando o Lobo Neves descobre que ele é traído, ele sabe que ele é traído, mas ele não termina o casamento porque é conveniente socialmente para um político continuar casado. Então vejam a hipocrisia social. Ela está presente em praticamente toda a obra. A ironia com que Machado de Assis trata todos os assuntos, ela é bem marcante, porque é a visão de um membro da classe burguesa sobre essa mesma classe. Então, não é a visão de outra pessoa, de outra classe social sobre eles, é a visão deles mesmos. Para uma edição especial de Cândido Portinari, foi convidado a ilustrar com 88 gravuras o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essa edição ela foi limitada, ela só tinha um número X de livros, 500 livros, mas hoje nós podemos ter acesso a todos esses livros com essas gravuras porque ele foi relançado em grande escala. E nós temos gravuras belíssimas, inclusive todas elas têm a indicação de qual página, do que estava retratando, o que estava retratando essas ilustrações. Ela foi feita especialmente para essa obra. É sempre um prazer estar com vocês. Continuem atentos, continuem estudando, leiam a resenha, a crítica, leiam o resumo comentado, continuem estudando. Boa sorte. Hashtag continue em casa estudando e até breve.